Olá, meus amores, vamos aprender a fazer números diferentes hoje? Eu sou Carol Negen, sou calígrafa, psicóloga, artista de lettering, professora de caligrafia e lettering. E hoje a gente vai falar sobre os números por quê? Normalmente, a gente dá muita atenção às letras, a como a gente vai escrever, a diferentes alfabetos, mas volta e meia aparece um lettering ou algum trabalho ou alguma proposta em que a gente também precisa utilizar os números. E nem sempre eles são tão valorizados e treinados, mas são tão importantes quanto e também precisam ser bem desenhados, bem cuidados, para que o nosso trabalho fique completo e fique bacana. Então eu peguei aqui duas ferramentas diferentes, uma marca-texto e uma brush pen, e a gente vai aprender a como fazer os números com essas duas ferramentas, só que eu vou ensinar uma técnica que a gente consegue fazer com o lápis, o mesmo efeito que a gente consegue com elas, caso você não tenha ou não tenha muita destreza ainda, muita habilidade para usar uma das duas, ok? Então eu vou começar com a marca-texto. Eu estou usando aqui uma Destaque da Compactor. Por que eu gosto dela? Porque ela tem uma face bem retinha. Dá para ver que ela é redonda atrás e bem reta desse lado. Isso possibilita a forma de segurar um encaixe bem legal, porque a parte reta fica encostando aqui no apoio do dedo médio. E por que isso é importante na hora de eu escrever com a marca-texto? Porque ela já fica num bom ângulo, certo? A marca-texto não é uma ferramenta de expansão, como uma brush pen, por exemplo. Carol, o que é isso? Então vamos lá, deixa eu primeiro explicar qual é a diferença entre uma e outra nesse sentido. A ponta da marca-texto, ela é durinha, fixa, desse jeito, chanfrado aqui. Acho que até no branco tá melhor de vocês verem, ó. Certo? Então ela é retinha, diagonal, que é o que a gente chama de ponta chanfrada. E ela não muda, ela não expande nem comprime, certo? Ela não muda o tamanho dela conforme a gente vai usando. O traçado dela, ele vai mudar de acordo com a posição que a gente segura. Então, é uma ferramenta de transição ou translação, como a gente chama na caligrafia. Então, por exemplo, vou fazer uma letra A aqui. Para fazê-la, eu vou segurar sempre na mesma posição, no mesmo ângulo. E vocês vão notar como dá o contraste no traço aqui. Tem um traço mais fino e um traço mais largo, certo? Eu não preciso apertar mais a caneta ou tirar a pressão da caneta para conseguir esse efeito. Esse efeito se dá pela posição que eu seguro a ponta. Então, quando eu escolho um ângulo, eu vou manter esse ângulo do início ao fim para conseguir o efeito que eu quero. Se eu mudar, eu vou também mudar aonde fica a localização do contraste do meu traço. Por que que uma face da caneta sendo reta me ajuda? Porque como ela vai ficar bem encaixadinha, retinha, apoiada no meu dedo, ela não vai girar no meu dedo, eu vou conseguir automaticamente manter sempre essa mesma posição. Então, na hora que eu for grafar alguma coisa, ela vai ficar bem certinha, sempre com o contraste dos traços no mesmo lugar. Já a brush pen é uma ferramenta de expansão. Como assim, Carol? Quando eu não coloco pressão, ela fica mais fininha, porque fica comprimida a ponta. Quando eu coloco pressão, ela expande. É aí que eu vejo o contraste do traço. Então, a diferença não se dá pela posição que eu seguro. Tanto que essa aqui é redonda, independente de como eu girar ela na minha mão, o efeito vai ser o mesmo, porque vai depender da pressão que eu coloco e não da posição que eu seguro. Sim, existe a posição correta para segurar a brush pen, para você conseguir um melhor resultado da caneta. Mas esse contraste que a gente tem ao grafar, ele não depende dessa posição, e sim da pressão que eu coloco na ferramenta, ok? Então, essa é a diferença que tem entre a brush e a marca-texto. No caso, a gente vai começar a fazer os números com a marca-texto, então vai ser a ferramenta de translação ou de posição, e o fato dela ser mais retinha que vai me ajudar. Carol, mas eu só vou conseguir fazer se a minha marca-texto for desse modelo, for retinha aqui embaixo? Não, você consegue fazer com qualquer uma,
consegue tranquilamente fazer com uma marca-texto que é toda redondinha, que é a maioria delas. Só que aí você vai ter que ter um cuidado bem maior de não deixá-la girar na sua mão, para que você não mude o ângulo que você está segurando, ok? Então, usando assim, apoiando com o lado retinho aqui no dedo médio e mantendo o ângulo do braço reto em relação ao papel, eu vou sempre conseguir o contraste do traço no lugar correto, ok? Então, vamos lá. Vou começar a fazer, então, os algarismos. Então, vou 0, e aí você vai acompanhando aqui, enquanto eu faço a grafia, o contraste, aonde o número fica com o traço mais fininho e aonde ele fica com o traço mais largo. Eu vou fazer um alfabeto mais retinho, com uma letra, um número, né? Mas eu chamo de letra também. Mais simples, com a marca-texto. E vou desenhar um pouquinho mais, fazer ele um pouco mais rebuscado, mais elaborado com a brush, ok? Então, não tem como eu mudar a marca-texto. Ui, andou meu papel aqui. De posição, por ela ser retinha. Se você estiver usando uma redonda, segura firme aí sempre no mesmo ângulo. Escolhe um ângulo no qual você vai colocar. 45 graus para lidar com a marca-texto é um ângulo legal. Ah, Carol, como é que eu faço para saber que a minha caneta está em 45 graus? É bem simples. Você faz um ângulo reto aí em cima do seu papel. Ângulo reto a gente sabe qual é, né? Um vertical e um horizontal. Simples. O que são 45 graus? Exatamente a metade dele. Então, essa é a posição. Claro que no caso aqui vai ser ao contrário, né? Para o outro lado, porque como eu vou segurar a minha caneta. Então, eu marco aqui, ó, esses 45 e vou segurar sempre nesses 45. Se a sua caneta é redonda, você pode fazer essa marcação e segurar sempre assim. Quando você esquecer ou sem querer girar a caneta na mão, você volta aqui na sua marca de 45 graus, posiciona a ponta de novo e você vai voltar a ter esse contraste no mesmo lugar que você fez das outras vezes, ok? Então, maravilha, tá aqui a primeira bateria de números, certo? Eu não fiz linha guia, então pode ser que o tamanho fique um pouquinho diferente, tá, gente? É só para vocês entenderem o princípio. Eu vou pegar um lápis e vou contornar esses algarismos. E aí você vai ver bem claramente aonde o traço fica fino e aonde o traço fica mais largo. Segurando nessa posição, eu não medi exatamente quantos graus, tá, gente? Mas posso até tentar fazer algo assim parecido para vocês verem. Eu segurando aqui, encostando a parte reta da caneta no dedo médio, o ângulo fica esse aqui, ó, que eu tô escrevendo aqui, assim. Fica assim. É um pouco mais aberto aqui do que os 45, tá? Ele vai ficar um pouquinho acima da metade. Eu tô falando dos 45, caso você não tenha essa parte retinha aqui. Ele deve estar em aproximadamente 35 graus, segurando com a parte reta, ok? Então, contorna aí com o seu lápis e você vai conseguir ver claramente aonde o traço fica mais largo e aonde ele fica mais fininho, mais estreitinho. E esse efeito é bem legal, que a gente só consegue realmente com as ferramentas caligráficas ou utilizando alguma técnica de lettering, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, com a falsa caligrafia aplicada aos números, ok? Então, vou contornar um por um. E na hora de eu fazer isso com o meu lápis, eu vou entender melhor aonde é que eu vou duplicar o traço. Aqui no 8, como ele se cruza, assim como no 7, porque tem o corte aqui, no 4, porque tem o corte, sempre que tiver um corte, a gente para o traço do lápis, tá? Não continua para não ficar cruzado, fica com cara de mal desenhado. Ó, faz só aqui a gotinha no meio, não leva o traço até o fim para não ficar cortado, certo? Fica com cara de mal grafado o número. Então, vamos lá.
segurando nessa posição que eu tô segurando, e aí dependendo da posição do ângulo que você segurar, o contraste pode mudar um pouquinho de posição. Eu vou assinalar aqui, ó, aonde tá mais fino e aonde tá mais grosso. Então, aonde tá mais fino, eu vou circular aqui, ó, em todos eles, tá vendo? Aonde ele afina, quando eu tô segurando nessa posição. Aqui ele afinou um pouquinho e volta, aqui também, aqui no começo também. Tá vendo? Você fica aí olhando o detalhe da sua letra, dos seus números, para ver exatamente nessa posição aonde ele afinou o traço e aonde ele engrossou, ok? E aí, como é que eu vou reproduzir isso com lápis, Carol? Pronto, aí é simples. Pega o mesmo ângulo que você usou para escrever os números aqui, faz com lápis nesse mesmo ângulo, mesmo modelo, claro, de número, porque também, assim como existem muitos tipos de alfabetos, existem também muitos tipos de números diferentes, tá? Muitos modelos. A gente vai trabalhar com 2 aqui, sabendo que tem muitos outros. Ok? E aí, aonde você viu que tá mais fino, você vai deixar exatamente como tá aí na sua grafia com o lápis. E aonde tá mais grosso, você vai usar a técnica que a gente chama de falsa caligrafia, duplicando o traço, ó. Aqui e aqui. Veja aqui como ele é redondinho, vai ficar um oposto ao outro, tá? E aí, se você quiser, você pode preencher com o seu lápis. Esse aqui eu acho que é um 7B ou é um 8B, é um 7B. Então, é um lápis bem escuro, vai dar pra ver bem essa diferença. Se você tiver um lápis um pouquinho mais, com grafite um pouquinho mais claro, talvez você tenha que colocar mais força, tá bom? Força não, né? Um pouquinho mais de pressão. Então, vamos lá, ó. O traço que tá subindo aqui, a gente assinalou como fininho. Aonde ele engrossa? Aqui na descida. Então, aí é o traço que a gente duplica. Aqui, ó, ele subiu fino até aqui e depois começou a engrossar. Então, eu mantenho aqui onde tá fino e vou engrossando até embaixo. E aqui no de baixo, ele ficou fino, então eu não mexo, ok? E duplico o traço que engrossou. E assim você vai fazer no seu número todo. Nos seus números todos, né? O plural agradece. E aí você pode usar uma canetinha hidrográfica comum. Você pode usar a caneta esferográfica, você pode fazer com o próprio lápis. Então, isso é legal para quem não tem muitas ferramentas ou quer fazer um trabalho com outro tipo de material, mas quer esse mesmo efeito de contraste do traço, ok? Então, se você tem, você testa aí com a sua. Se você não tem, você vai assistindo aqui e vai fazendo com o seu lápis. E vai vendo aonde que o traço alarga e aonde que o traço afina. Vai ser um movimento bem natural que a própria ferramenta produz. A gente só precisa saber manusear. No caso da marca-texto, que é uma ponta chanfrada, que é fixa, não é uma ponta expansível, é o ângulo que você vai segurar que vai determinar isso, ok? Então, vou duplicar aqui, ó, os traços aonde estão mais largos. Tô preenchendo para você ficar com a visualização mais fácil aí no vídeo. E aonde eles estão mais finos, eu deixo. Se eu subir aqui a curvinha, no caso de usar a marca-texto, mesmo sendo uma subida, quem conhece o mantra da caligrafia, o sobe fino e desce grosso sabe, né? Em toda subida, e a gente já vai entender isso já com a brush pen, em toda subida o traço é fino. Com a marca-texto ou com uma ponta reta, uma parallel pen, enfim, uma ponta fixa que a gente trabalha com translação, não é essa a regra que vale, porque a gente não está trabalhando com pressão. Então, às vezes, eu vou estar subindo a minha caneta e o traço vai subir mais largo. Então, no caso do 9 aqui,
na hora que eu tô subindo, ele alarga. No caso do 3 também, na hora que eu subo um pouquinho aqui, ele alarga, ok? E aí você consegue fazer nos seus números o mesmo efeito que você fez com a marca-texto. E aí a gente trabalhou então com a primeira ferramenta, que é a marca-texto, que é uma ferramenta de transição ou translação ou de posição, ok? Agora a gente vai fazer um segundo modelinho de números. Deixa eu virar aqui a folha. Vamos lá. E eu vou usar a Brush Pen para isso. Como ela é uma ferramenta de expansão, nesse caso é a pressão que eu exerço na ferramenta que vai determinar qual é o traço que é fino e qual é o traço que é grosso, certo? Então aí a gente vai usar o famoso mantra da caligrafia. Quando sobe, o traço sobe fino porque eu tiro a pressão, e quando desce, ele desce grosso porque eu coloco a pressão. Isso não vai acontecer automaticamente como aconteceu quando você usou essa pontinha aqui, só por segurar na mesma posição. Se você segurar na mesma posição, mas não mudar a pressão com a sua brush pen, você não vai ter diferença no traço, certo? Agora, o que fica legal de você entender e facilita um pouco no caso de ser uma brush? Porque como sempre sobe fino e desce grosso, o que não é o caso, como a gente viu aqui na marca-texto, que em alguns momentos, quando ela sobe largo, certo? Na brush não, ela sempre que subir, vai subir o traço fino. Então isso ajuda você a lembrar na hora de fazer os seus números, por exemplo, utilizando um lápis, ok? Então eu vou fazer primeiro os algarismos aqui com a brush, vamos lá. Ó, quando eu desço, eu coloco a pressão. Quando eu subo, eu tiro a pressão. E vou fazer o alfabeto um pouquinho mais desenhadinho, um pouquinho mais rebuscado, pra gente ficar com outro modelo de números bem bonitinho, tá bom? Então, sempre que eu subo, o traço sobe fino. Sempre que eu desço, ele desce grosso. Tá vendo que eu tô fazendo um pouquinho mais dançante, assim, o traço mais curvo, mais desenhadinho? Eu não consigo fazer isso com tanta leveza com uma ponta reta, tá? Aqui, como eu tô brincando só com a pressão, é bem mais fácil. 8. Falar em pressão, a panela de pressão tá ligada aqui em casa. Não sei se tá dando pra vocês ouvirem aí no vídeo. Cozinhando feijão. E nem sou eu que vou fazer, gente, é minha filha. Pense num feijão maravilhoso. Então tá aí, ó. Repara que nesse caso, toda vez que eu subi o traço, eu subi fininho, porque eu subi leve, sem a pressão. Toda vez que eu desci grosso, porque eu coloquei a pressão. É diferente de quando eu faço com uma ferramenta de translação, uma ferramenta de posição. Olha só aonde está o traço fino que a gente fez com a marca-texto. Ó, o fino tá aqui e aqui, na diagonal superior esquerda e na diagonal inferior direita, e tá largo no restante, ó. Tá vendo? Pela posição que eu segurei. Aqui não. O fino tá todo do lado direito, onde eu tô subindo. E o grosso tá todo do lado esquerdo, onde eu tô descendo. Percebe como faz diferença de um modelo para o outro? Ok? Então, vai depender da ferramenta que você vai usar como base, como modelo, certo? Para você grafar aí os seus números. Então, vou novamente aqui fazer o contorno. Aqui talvez apareça um pouco menos, porque esse tom de azul dessa brush é um pouquinho mais escuro do que o da minha marca-texto. Para quem gosta de marca, né? Eu falei da marca-texto, eu não sou ligada nisso, por isso que muitas vezes eu nem falo, gente, porque eu esqueço, sinceramente. Eu testo o material, vou na papelaria, compro, me adapto, gosto e uso e acabou. Não vou pelo preço, ou pelo nome, ou pela marca, enfim. Mas essa daqui é uma Faber-Castell Super Soft, tá? Para quem gosta aí de saber.
essa é uma fada. Vou contornar assim como eu fiz na marca texto. E aonde eu ver que tá fininho, você pode inclusive fazer o número vazado, tá? Ali no exemplo da marca texto, eu preenchi, eu pintei pra gente ver bem o contraste, como a gente viu com a caneta. Mas também fica muito legal se a gente fizer com ele vazado, usando a falsa caligrafia sem preencher, fica bem bonito também. Vamos ver se dá certo a gente fazer aqui, assim, para vocês verem, tá? Vou contorná-los, e aí você vai observar no contorno, bem certinho, o que tá mais fino. Esse contorno ajuda também a gente muito a entender o desenho da letra. No caso aqui do número. De novo, quando cruza, você não passa o lápis por cima do cruzamento dos traços, você contorna para não ficar mal desenhado, ok? E repara aonde estão os traços finos e grossos. Sempre no caso de uma ferramenta de expansão, por isso que tem que saber exatamente que tipo de letra e de ferramenta foi usado para fazer essa letra na hora de você reproduzir com um lápis. Quando é uma ferramenta de expansão, sempre vai ser o quê? O traço que sobe, sobe fino. O traço que desce, desce grosso. Então, você não precisa nem estar tão preocupada assim em ficar olhando aqui aonde é fino e aonde é grosso, se você se lembrar disso, se você souber direitinho por onde começa o desenho de cada número, ok? Então, eu vou fazer o mesmo modelinho com lápis aqui que eu fiz com a brush pen. E aí, a gente vai aplicar a falsa caligrafia, engrossando os traços que descem, não necessariamente a gente vai precisar ficar olhando. Se você já entendeu como que desenha aqui os números, você não vai precisar ficar olhando para o modelo, é só lembrar. Desceu é o que eu vou duplicar, certo? Aqui, lembra que quando eu falei da marca texto, a gente foi olhando, ó, aonde tá fino, aonde tá fino, aonde tá fino, para engrossar aqui só nos outros espaços, certo? Porque tem alguns, aliás, aqui no 5 eu acabei de ver que eu não engrossei e era para ter engrossado, tá? Todo traço que sobe aqui depois do ângulo de 45 graus, ele vai engrossar de novo. Aqui não. Então, não precisa nem se preocupar em estar olhando os detalhes desses números. Só se lembrar aonde desceu. Então, como eu começo por aqui, como todos os treinos de ovais, e se você não viu ainda nenhum vídeo meu sobre os treinos de ovais, assista e treine os ovais, porque eles são imprescindíveis para caligrafia. Tem muita gente que não dá atenção a esses treinos, ou acha que a gente fala por bobagem, ou não tem paciência de treinar demais, mas você vai usar muito na construção de muitos alfabetos, de vários tipos de letras, e é preciso fazer um oval bem perfeitinho, porque muda totalmente a aparência dos seus textos, a aparência da sua escrita, dos seus desenhos, quando você consegue fazer isso aqui com precisão. Parece uma bobagem, mas não é. Vou te explicar como é que começa, vou até falar aqui um pouquinho, ó. Depois, se quiser assistir mais vídeos sobre treinos de caligrafia, você pode procurar nas minhas redes que você vai encontrar, mas eu vou falar rapidinho aqui. Ovais. Por onde a gente começa? Pela diagonal direita aqui, ó. Sobe um pouquinho fino, aí desce com peso, que é o desce grosso, e sobe de novo para encontrar. O que acontece? Muitas pessoas querem começar a fazer por aqui, ó, pela esquerda logo, descendo, e vem aqui e junta e fecha a bolinha. Ok, se você fizer com um lápis, você não vai ver diferença nenhuma. Independente de por onde você começar o seu oval, o seu círculo, vai dar tudo certo, certo? Agora, na hora que você pega uma ferramenta de expansão, como a brush pen, por exemplo, olha só o que acontece. Eu vou fazer aqui o treino, como eu ensinei, ó, começa aqui do lado direito em cima, subindo, ó, levinho.
desço com peso, subo levinho. Quando eu juntar aqui, ó, sumiu a emenda, ok? Eu fiz por cima do lápis, ficou muito horroroso. Vou fazer um de novo aqui pra gente ver. Ó, subi levinho, desce com peso e sobe levinho de novo. Sumiu a emenda. Olhando assim, você não sabe exatamente aonde começou. Agora, se eu começar por aqui, descendo, como muitas pessoas começam e não entendem por que a gente começa por aqui, vou começar descendo. Olha o que acontece. Começo com peso. Quando eu subir leve, o que vai acontecer aqui? Olha o tamanho do degrau. Então, esse treino é importante para quando você estiver usando uma ferramenta de expansão, você não deixar esse degrau, o acabamento do seu oval, mal feito. Então, mesmo quando você estiver fazendo ainda com lápis, já aproveita para fazer esse treino direitinho. Já vai colocando mais pressão quando desce, menos pressão quando sobe e começa o treino do oval pelo lugar certo, que aí você tem uma garantia bem maior de fazer os traços mais bonitos e as letras melhor grafadas, tá bom? Então, falando aqui do oval, vamos voltar para os nossos números. Lembrando que se todo traço que sobe, sobe fino, e todo traço que desce, desce grosso, eu vou mentalmente aqui lembrando, ó, comecei subindo, quando ele começa a descer, eu começo a engrossar. Quando ele volta a subir, eu volto a afinar. No fino a gente não vai fazer nada, vai deixar ele do jeito que tá. Só vamos duplicar o traço que é grosso, certo? No fino a gente não vai fazer nada. Qual que duplica? O que desce. E aqui nesse charminho, mexe também? Mexe também, ó. Tá subindo, tá descendo, tá subindo. Ok? Ó, tá subindo, tá descendo, duplicou. Aqui tá subindo, tá descendo, duplicou. E você vai fazer isso em todo o número, descendo. Chegou aqui, começou a subir, não engrossa mais, ó. Aqui, começou a descer, engrossa de novo. O 4 já começa descendo, né? Aqui de lado eu não vou mexer, o traço horizontal também é fino e engrossa o que desce. O 5 eu começo descendo, tá? É a minha forma de grafar o 5. Tem gente que começa aqui pelo horizontal, faz assim e termina o número, né? Eu começo por esse aqui vertical, faço o bojo e depois faço o tracinho horizontal, ok? É só meu jeito de escrever, certo? Mas é descendo de qualquer forma. Aí aqui, ó, esse bojo começa subindo, quando desce eu duplico. Voltou a subir? Não duplica mais. Não é como lá na outra ferramenta, que aqui em cima, quando sobe, ele alarga de novo. Todo traço que sobe fica fininho. E vamos lá. Aqui, ó, desceu. Aqui só vai subir. A descida aqui é quase que lateral, tá? Quando encostar aqui não vai nem aparecer. Aqui é só subindo. Quando desce, duplica. Aqui no traço do meio, mesma coisa. Desceu um pouquinho, engrossa. O 8 vai começar pelo mesmo lugar que eu começo o treino de oval aqui, tá? Diagonal direita aqui em cima. Então, começa daqui, quando começa a descer, duplica. Quando vai começar a subir, para, ok? Aqui o 9, mesma coisa do treino de oval, vai começar pelo lado direito aqui em cima, subindo ele continua fino, passei. Subindo ele continua fino, quando descer eu duplico. Fechei o oval aqui, quando ele voltou a descer eu duplico de novo. E aí eu não preciso necessariamente preencher, pode deixar assim vazado que fica bem legal. Uma observação só, se você quiser deixar o seu número vazado, é que aqui nesses encontros, ó, por exemplo, nesse traço embaixo do 1, nessa perninha aqui embaixo do 2, esse traço que passa por dentro do 6, o traço que passa pelo meio do 4, esses traços a gente tem que interromper antes de fazer os cortes, para que o vazado fique todo branquinho mesmo, certo? Para não ficar com essa cara de que foi cortado aqui. Então, se eu for usar ele realmente vazado, gente, esse lápis tem muito grafite, ele é muito preto. Mas tudo bem, vai fazer uma sujeirinha normal. Ó,
eu faço aqui, interrompo e continuo. E faço o de baixo. Tá vendo? Aí ele fica com cara de inteirinho e não fica com nada cortando por dentro, como tá o 2 aqui, por exemplo. E aí você pode passar a canetinha, pode preencher, pode fazer outros tipos de preenchimento, né? Usar o preenchimento com brilho. Mesma coisa que a gente faz para as letras, você faz para os números. Mesminha forma de lidar. Só é legal a gente saber a diferença do tipo de ferramenta que está sendo usado como base para saber o modelo de número que a gente vai utilizar, porque no final das contas é isso que vai fazer a diferença. E aí os preenchimentos, mesma coisa das letras. E você pode fazer vários modelos de número, é claro que não são só esses dois. Aqui a gente está vendo basicamente a diferença que faz usando as duas ferramentas e como é que a gente pode reproduzir o efeito dessas ferramentas mesmo sem tê-las ou mesmo se você não souber usar. Aí como é que você vai lembrar? Sobe fino e desce grosso, ok? Se você não tiver uma brush, aonde sobe você deixa fininho do jeito que tá, aonde desce você duplica. E no de transição, aí no caso na marca-texto, você já vai precisar. A marca-texto é uma caneta que quase todo mundo tem, né? Geralmente a gente tem uma marca-texto em casa. Então, aí você já vai precisar observar melhor. E vai também prestar atenção no ângulo que você segura, que se você mudar, vai mudar também o lugar do contraste do traço. Então, isso muda o modelo da letra. Vou dar só um exemplo aqui para vocês entenderem. Vocês viram que eu usei esse ângulo aqui que eu mostrei para vocês, né? Porque eu estou usando a anatomia, aproveitando a anatomia da caneta para encaixá-la na minha mão e não ficar mudando o ângulo. Agora, propositalmente, eu vou segurá-la bem lateral assim, ó, ok? Não vou manter mais o ângulo que eu estava utilizando. E vou fazer o número redondinho. Se eu usá-la bem retinha, olha o que vai acontecer. Olha para onde é que foi o contraste do meu traço. Olha onde é que tá fininho agora. E olha onde é que tá grosso. As laterais ficaram grossas, em cima e embaixo ficou fino. Só de eu mudar o ângulo, a posição de eu segurar, ok? Então aí você vai também acabar mudando todo o contraste aonde fica dos seus números, certo? Ó, então se eu for subir o 2 aqui, ó, com ela reta, na hora que eu subo aqui, eu já tô subindo com ele mais grosso, ó. E o traço fininho fica onde? Aqui em cima. Percebe? Aqui em cima é que fica fininho e ele vai largar aqui quando começar a descer. Então, antes o fininho tava aqui na ponta, agora veio aqui pro meio, tá vendo? Antes o fininho tava aqui, agora veio aqui pro meio. Então, a posição que você segura vai mudar, sim, o modelo e o contraste do traço nos seus números, ok? Então, se você não tem uma marca-texto, é importante que você observe em algum lugar de alguém que fez ou assiste esse vídeo novamente, porque conforme a posição for mudando, o seu número vai mudar também. Já no caso da brush pen, fica mais fácil porque você não precisa ter esse modelo para ficar toda hora olhando. Você vai se lembrar que todo traço que subir, independente do ângulo que você usar para escrever, então mesmo que eu queira, ó, eu fiz aqui um ângulo para fazer os números inclinadinhos para a direita, né? Vamos supor que agora eu vou fazer o número bem retinho, sem inclinação, porém usando a brush pen. Eu estou usando a pressão, então eu vou fazer ele reto agora. Mesmo fazendo o número vertical, ou seja, numa outra posição, todo traço que sobe continua sendo o traço que fica fino. E todo traço que desce continua sendo o traço que fica grosso. Olha aí, ó, o traço que sobe, exatamente no mesmo lugar, mesmo tendo mudado a posição ou o ângulo que eu escrevi meu número, ok? Então, no caso de uma ferramenta de expansão, essa regrinha aqui nunca vai mudar. Todo traço que subir vai ser fininho. E aí fica mais fácil de você lembrar, ok?
Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa diferente. Não esquece de colocar aí nos comentários o que você achou, o que você aprendeu com o vídeo de hoje. Se ficou com alguma dúvida, pode escrever nos comentários que eu respondo para vocês com o maior prazer. Se você tem vontade de aprender mais alguma coisa, quer aprender alguma técnica diferente, ficou curioso, curiosa com alguma coisa, pode colocar aí que a gente produz vídeos para vocês, para deixar o canal cada vez mais completo e com conteúdo bem relevante. Mas para isso, eu preciso sempre que você curta e comente por aqui. E não esquece, né, de compartilhar com as pessoas que você conhece, que sabe que também curtem esse mundo do lettering e da caligrafia. Assim a gente também faz essas redes crescerem e esse conhecimento ser cada vez mais difundido. Tá joia? Então, um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.